amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente refletir sobre a Boa Nova dentro da dinâmica, dentro da vivência, fé e vida da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas, de perto e de longe, do nosso país, de fora do nosso país, mas sempre dizendo que esse é um momento de reflexão nossa, motivado pelo movimento de trabalhadores cristãos. Para muita gente que conhecia com outro nome a antiga Ação Católica Operária, que é um movimento de igreja, não da igreja, mas de igreja, que fomenta reflexão de boa nova, de caminhada de libertação junto à classe trabalhadora. Então, se inscreva lá no nosso canal TV MTC, curta, compartilhe, divulgue, para a gente fazer esse momento de vivência com tantas outras pessoas. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamor invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia.
e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e se sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejam ver o que vedes e não viram, desejam ouvir o que ouvis e não ouvem. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno, rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. E de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, uma dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez a gente prossegue nesse tempo que nós chamamos de tempo do discipulado e da missão. Por mais que os outros chamem de tempo comum, o que esse tempo quer revelar para a gente é que é tempo de missão, de fé e vida, e é tempo da gente ir se perguntando como fazer a nossa missão, como estar mais perto, mais próximo das nossas comunidades. Por isso, é o tempo do discipulado e da missão. Como é um tempo, a gente não está tratando apenas de semanas, uma semana é uma coisa e outra semana é outra, ou a gente não está tratando de motes apenas para uma semana fixa, como é de tempo que a gente está falando, a gente está falando também de sequência. E é bom a gente lembrar um pouco do que a gente está vivenciando.
há 2 domingos atrás, celebrando a solenidade de Pedro e Paulo, a gente lembrava de Jesus reconhecendo Pedro, um homem simples, humilde, como aquele a quem o próprio Deus revela a missão de Jesus. E por isso Jesus confia a ele a liderança da sua primeira comunidade. No domingo passado, a gente viu a continuação disso, a continuação desse desejo, mais do que desejo, missão, e mais do que missão, contentamento de Jesus. Jesus chega a glorificar a Deus, porque ele revelou a sua missão, o seu reino, primeiro aos pobres, pequenos, humildes, às pessoas em situação de vulnerabilidade. É sempre bom lembrar que o Evangelho é uma grande denúncia, é um grande escândalo para muita lógica de poder que a gente vive hoje. Enquanto discursos religiosos e políticos de extrema direita atacam, violentam pessoas em vulnerabilidade, o Evangelho é revelação primeiro aos vulneráveis. Enquanto o ódio político ataca gays, lésbicas, trans, jovens negros e negras, indígenas, mulheres, crianças. Enquanto esse discurso ataca os vulneráveis, o Evangelho é escândalo, porque é revelado primeiro aos vulneráveis. Ora, a gente vai seguir um pouco nesse domingo, nessa semana com isso. Vocês devem lembrar que domingo passado eu estava dizendo que essa prece de Jesus e essa louvação de Jesus, ela tem a ver com o fracasso de Deus. E quero lembrar mais uma vez, isso não é um termo cunhado por mim, é um termo cunhado por nosso irmão teólogo, Padre José Bortolini, uma de suas belíssimas obras para ajudar a gente a refletir a palavra de Deus nas nossas comunidades de base. O fracasso de Deus, porque a Boa Nova primeiro fracassa entre os que detêm o poder político, poder religioso, e ela é revelada aos menores, aos mais simples. Jesus não tem problema com fracasso. Jesus não desanima, nem desanima a sua comunidade diante do fracasso. Vamos lembrar, na semana passada ele louva a Deus por esse fracasso. E Jesus, diante dos fracassos que o anúncio da Boa Nova possa ter, Jesus faz aquilo que muitas vezes as nossas igrejas e as nossas comunidades têm muita dificuldade de fazer. Ele muda a forma de linguagem e muda o jeito de anunciar o reino. Enquanto várias de nossas comunidades vivem como se vivessem há 200 anos atrás, buscando até liturgias e teologias pré-conciliares, Jesus ensina que, diante das dinâmicas, diante das urgências, diante dos desafios, é preciso modificar a linguagem. Ou como o nosso irmão, Padre Zezinho, canta sempre, eu adoro essa frase dele, é preciso pescar diferente. Ora, o texto diz que Jesus sai de casa e sobe na barca. Esse texto está dentro de um contexto em que Jesus e os seus discípulos, após seguirem para caminhar, para visitar várias cidades, percebem que não é todo mundo que adere a essa boa nova do reino. Jesus volta sabendo que algumas, quiçá muitas pessoas e comunidades ainda não entenderam e não aceitaram uma nova proposta do reino. Jesus, e aí o texto começa dizendo uma coisa que é preciso que a gente comece a ouvir, a ler, reler várias vezes. A gente que está nas pastorais,
gente que está nos sindicatos, que está nas comunidades de base, que está nos partidos e nos movimentos. Jesus saiu de casa. Diante do fracasso, Jesus sabia que se continuasse em casa, não ia resolver nada. Então Jesus sai de casa e senta na barca, que tem um simbolismo muito grande, e outro teólogo nosso, Francisco Cornélio, nos ajuda a perceber isso. Sentar-se na barca é enfrentar os desafios da tempestade. Jesus sai de casa, Jesus senta na barca. Jesus não esmorece diante do fracasso e nem se esconde diante dos desafios. Ele sai de casa e ele senta na barca. E aí começa um jeito diferente. Enquanto até aqui no texto de Mateus, Jesus fala diretamente da sua missão, né, do anúncio e de tudo que é o reino de Deus, Jesus agora vai falar por parábolas, por comparações. E apresenta a parábola do semeador. E os seus discípulos começam a perguntar: por que você está falando assim? Por que você está falando por parábolas? É como se estivesse dizendo assim: a gente não já pregou? Quem quiser ouvir, que ouça. Por que agora vai triturar para ficar mais palatável? Por quê? E Jesus bendiz a Deus, porque esses discípulos, eles compreendem, mas é preciso chegar mais perto e anunciar o reino de Deus de um jeito novo. É preciso sempre estar antenado, ligado, como a gente disse, com a nossa realidade em volta, atravessar todos os conflitos que ali estão e anunciar o reino com força, mas com dinâmica, com dinamismo. Acho que essa é a provocação para as nossas comunidades, grupos e para a nossa vida pessoal, de cristão, de militante, de sindicalista, de membro de comunidade. Como é que a minha militância, como é que a minha vivência cristã, que tipo de dinâmica, que tipo de dinamismo tem o meu batismo? Que tipo de dinamismo tem a minha missão, tem a minha caminhada? Isso é uma pergunta forte e a gente precisa responder. Ora, é preciso anunciar o reino. E, lembrando, todo o dinamismo de Jesus está como resposta a um momento de conflito político, social, religioso, e que aumenta diante da perspectiva e diante da proposta de Jesus de um novo reino. Se o seu povo, se as suas comunidades em volta já viviam uma situação de conflito, imagine agora com alguém anunciando um novo reino. Diante dos conflitos, Jesus não dá um passo atrás. Sai de casa, senta-se na barca e propõe uma nova linguagem à sua comunidade. E a nova linguagem começa com a parábola do semeador, de algo tão próprio daquelas pessoas e daqueles humildes, de uma profissão tão pobre, tão marginalizada, quanto as profissões e as vivências daquele povo. E Jesus escolhendo uma coisa, ou uma profissão, ou uma personagem da realidade de seu povo, para ensinar ao seu povo. Não lembra a gente alguém, não? Não lembra o nosso irmão Paulo Freire? Não lembra a dinâmica da educação popular? E certamente nos lembra um irmão que nos deixou esses dias, o nosso professor Brandão, Carlos Rodrigues Brandão. Não lembra todas essas pessoas que viveram e vivem a educação popular?
Ora, isso não é coisa nova, mas precisa que a gente coloque para frente. E agora com uma consciência. O trabalho de base, a formação popular, não é uma coisa só freiriana, não é uma coisa só dos companheiros e companheiras da educação popular. É proposta e é dinâmica do movimento de Jesus. E aí ele fala disso com tanta simplicidade. Um semeador saiu a semear, e ele diz aonde é que o semeador foi jogando a sua semente, aonde ela caiu. Ora, é só uma lembrança, a forma como se semeava e plantava naquela época não é a mesma de hoje. Era preciso jogar a semente, não trabalhar a terra logo, mas jogar a semente. Quando a planta começasse a crescer, aí se começava a trabalhar a terra. Vocês lembrem da outra parábola, do joio e do trigo. Era preciso que crescessem juntos para o semeador saber no olho qual era a erva boa, qual era a erva ruim para cortar. Então é por isso que se diz, o semeador foi jogando. Até poderia dizer assim, mas que tipo de trabalhador do campo é esse que fica jogando semente em todo o campo? Ora, diante dos conflitos, diante dos que aderem à Boa Nova e dos que ficam duvidosos dela, Jesus disse, tem que continuar semeando e em todo lugar. Porque semear aonde a gente acha que vai cair bem é bom. Pregar para convertido, às vezes é fácil. A proposta tem que semear em todo canto. E para nós, a proposta é semear em todos os lugares, principalmente aonde a lógica do fascismo, a lógica do ódio dentro da política, a lógica da necropolítica, da política de morte, foi se instalando nos últimos anos. É preciso semear em todos os lugares, sem medo de aonde vai cair e como é que a semente vai dar. É preciso que as nossas comunidades e grupos semeiem em todos os espaços. Sabendo, e aí a gente às vezes se preocupa, muitas vezes a gente já ouviu essa parábola centenas de vezes, e a gente fica sempre pensando na semente. A gente sempre olha para a semente. A semente que caiu em terra boa, a semente que caiu num solo ruim, e a gente esquece de olhar para a figura do semeador. Que para essa parábola, evidentemente, que é o próprio Deus. Primeiro, é muito bonito que no processo de formação popular de Jesus, ele apresente o seu pai como um trabalhador rural, como um trabalhador do campo, como um agricultor. Jesus apresenta Deus como um camponês. É muito bonito para a gente isso. Como um trabalhador e como um trabalhador rural. Depois é bonito que Jesus nos lembre que esse semeador é esperançoso. Ele cultiva o verbo esperançar. Ele semeia aonde puder, aonde der. Depois é que ele vai pensar como é que essa semente caiu e aonde caiu. Mais uma vez eu estou usando propositalmente o verbo esperançar, porque isso nos remete ao nosso irmão Paulo Freire. Ora, e depois, aonde essa semente cair bem, vai dar frutos 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1. É só um detalhezinho que às vezes muita gente pergunta, mas por que é isso 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1? É porque quando você plantava, quem era trabalhador do campo, naquela época, sabia que ao menos cada filete daquele de trigo ia dar 30 espigas. No mínimo dava 30. Então, cada semente boa que caísse, no mínimo ia dar 30. Podia dar até 60 e 100. Então, a certeza de que não era em todo canto que ia bem, mas aonde caísse bem, aquilo ia dar fruto para muita gente.
Para a gente comprovar que Jesus estava certo, basta a gente fazer uma pergunta. Como foi que eu cheguei na pastoral social? Como foi que eu cheguei no sindicato? Como é que eu cheguei no movimento social? Como é que eu cheguei no partido? Como é que eu cheguei nas SEBs? Como é que eu cheguei nos grupos onde eu estou? Certamente, a resposta vai ser: alguém de referência nos levou, seja com seu exemplo, seja nos convidando, seja quando a gente passou em algum canto e ouviu essa pessoa e se motivou. A gente vai lembrar de pessoas, referências, de sementes que deram fruto 30 por 1, e um desses 30 por 1, 60 por 1, fomos nós. A gente foi para lugares onde a gente não sabia e terminou ficando lá até hoje, cumprindo a nossa missão, porque a semente caiu bem em alguns corações e esses corações esparramaram boa nova e nos ajudaram. É tempo de semear, gente. É tempo de fazer trabalho de base. E o próprio cenário político brasileiro nos ajuda nisso, ou pelo menos nos alerta. Nessa última semana, a gente viu uma das formas da gente começar a minar essa política de ódio, esse fascismo, que dominou o nosso país por um certo tempo e ainda teima. A gente viu que o governo federal não mais vai financiar, motivar e gerar processos de escolas cívico-militares. Educação é coisa de cidadãos e cidadãs civis. Educação é processo pedagógico de gente formada e em formação permanente para isso, não de militares da reserva, que inclusive estavam ganhando muito mais do que um professor ou uma professora que de fato tem know-how, tem competência para construir processos educativos. Está na hora da gente perceber essa nossa conjuntura e cada vez mais insistir na formação de base nas nossas comunidades. Uma formação para a justiça, para a solidariedade, para a paz. Ao mesmo tempo, nesta mesma semana, um programa como o Mais Médicos e o Minha Casa, Minha Vida foram relançados. Na mesma semana, educação, moradia e saúde, dentro de uma perspectiva pedagógica, estão sendo propostas em nosso país. É preciso a gente entrar nessa conjuntura e começar a semear muito, porque é semente do reino de Deus, que as nossas crianças e jovens tenham formação pedagógica decente, libertadora. É projeto de reino de Deus que nossas comunidades, que a classe trabalhadora tenha acesso à moradia e também à saúde. Vamos percebendo esses nossos momentos, essa nossa conjuntura, e vamos entender ela não só a partir de nossos olhares sociopolíticos, mas a partir da nossa leitura do julgar, do ver, julgar e agir que as nossas comunidades fazem com esse texto bíblico. Jesus, em momentos de conflito, propõe um novo dinamismo. Ele sai de casa, senta na barca e propõe uma nova linguagem. Vamos propor uma nova linguagem nas nossas comunidades. Vamos propor um novo jeito de fazer política, fé e vida, cidadania, fé e vida, e mística, comunidade de fé, igreja na base, fé e vida. Vamos propor isso nesse nosso momento. É bom lembrar que nos próximos 2 domingos ainda, a gente vai continuar vendo Jesus com essa nova linguagem, falando mediante parábolas. E cada vez mais a gente vai aprendendo com ele, com a sua pedagogia libertadora,
a criar novos processos de fé e vida. E aí, evidentemente, a gente lembra do companheiro Brandão, do companheiro Paulo Freire e do irmão de caminhada, Deus conosco, Jesus Cristo. Já que eu citei Brandão e essa sua referência de educação popular, eu quero terminar com uma oração, poesia dele, chamada Sonhar. Desenha, Deus, no caderno um arco-íris. És bom pintor, eu creio, um bom artista. Depois cantarolas 7 notas, como se fosses, meu Deus, um passarinho, desses que cantam quando o sol vem vindo. Soletras o meu nome de criança, como quem lê na chuva, o vento, e depois me dás a mão, como a um amigo. E que eu te ame assim, devagarinho, com velas e preces, pão e vinho, como se eu fosse um Deus e tu um menino. Amém. Boa semana, minha gente. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. E venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.